Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o Antônio Ivo, este é mais um vídeo do canal Chama Torcida. No vídeo de hoje não vamos estar falando um pouco do que está rolando no Campeonato Piauiense. Afinal, essa semana foi a semana de carnaval e no máximo só tiveram treinos e preparação para essa última rodada. Contudo, estaremos falando agora de uma Copa, um torneio por assim dizer, que é muito interessante e pode ser que vocês conheçam ou não. A Copa que estou me referindo é justamente a Copa Verde. É um campeonato que ocorre anualmente, tanto com os clubes da região Norte, Centro-Oeste e Espírito Santo. E vai iniciar agora, finalzinho de fevereiro, sua primeira fase. E tem muitos clubes novos e vai estar completando agora os seus 10 anos de fundação. Mas antes de mais nada, antes de explicar o que é a Copa Verde, os seus regulamentos, os clubes participantes, já peço que já venha deixando logo o like, se inscreva no canal, tá ajudando muito o crescimento dele, tanto aqui do YouTube quanto no Instagram, se puder. Vou estar deixando por aqui na edição o perfil. E é isso, pessoal. Antes de mais nada, vamos agora para o vídeo, para a explicação. A Copa Verde de Futebol, ela veio com a premissa, lá em 2014, de ser semelhante ao que ocorre aqui no Nordeste, a Copa do Nordeste. Contudo, diferente, enquanto a Copa do Nordeste possui fases de grupos e eliminatórias para a classificação, a Copa Verde ela se centra mais em jogos de partidas únicas ou mata-matas. Então, a sua primeira fase, segunda fase e em diante os mata-matas. É claro, houve muita mudança de regulamento e vou estar me focando justamente só nos participantes dessa edição, no momento, e do regulamento, o que pode esperar desse campeonato. Então, para recomendação de vídeo, se você quer saber um pouco da história, do que está ocorrendo, eu vou deixar aqui no card um vídeo que assisti e recomendo bastante, porque explica a sua origem um pouco mais detalhada, quem foram os campeões anteriores, os clubes que mais participaram, as maiores rivalidades que tiveram. Enfim, quando acabar esse vídeo, pode partir para lá que é show de bola. Bom, por que falar da Copa Verde nesse momento? É muito especial porque, como eu já disse anteriormente, ela foi fundada em 2014 e já está chegando aos 10 anos de edição, ou seja, a Copa promete muito, com premiações exclusivas, e também os times participantes, que já vou deixando logo um spoiler, vai ter clubes fortes, como o próprio Remo, o Paysandu, o Goiás, Vila Nova, que já vem disputando bastante. Enfim, são clubes que participam de divisões muito altas da Liga de Futebol Brasileira e promete uma maior rivalidade, promete um campeonato mais acirrado, que é o que gostamos de ver, na verdade. Mas, enfim, vamos falar agora dos participantes gerais. Então vamos nessa. Para as equipes serem classificadas para essa Copa Verde, existem 3 tipos de critérios. O primeiro critério é justamente ser campeão estadual do campeonato a qual a federação clube pertence. Se o clube é campeão do campeonato estadual, por exemplo, de Amapá, de Goiás ou do Espírito Santo, ele já tem vaga garantida para o torneio da Copa Verde. Agora, para o segundo classificado, o segundo critério é justamente ser o vice-campeão. Mas cuidado, atenção, não são todos os estados que o vice-campeão já tem vaga para a Copa Verde. Estados como Roraima, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Amapá são estados que o vice-campeão não tem vaga garantida na Copa Verde, somente o seu campeão, que é justamente, resumindo, o critério 2. E o critério 3, que é para pegar justamente as últimas 4 vagas, são os clubes que estão no melhor ranking geral de clubes da CBF, que são, é claro, dessas federações participantes. Os 4 melhores das federações que estiverem no ranking da CBF, eles também já têm vaga para disputar a Copa Verde. Finalizando assim, 24 clubes no total. Agora, quais são esses clubes? É o que vamos falar agora. No estado do Acre, temos o campeão e o vice-campeão. No caso, o campeão que vai disputar é o Rio Branco Futebol Clube, foi campeão do estadual 2023, e como vice o Esporte Clube Humaitá, que também consegue a sua vaga pelo critério 2. São os 2 clubes que representam o estado do Acre para essa Copa Verde. No Amapá, como já havia falado, é somente o campeão estadual. E no caso, o campeão estadual do campeonato anterior é justamente o Trem Desportivo Clube, ou conhecido também simplesmente como Trem. Este vem representando o estado do Amapá.
Agora, falando do estado de Amazonas, nós temos 3 equipes representantes. Seguindo o critério de campeão, temos o Amazonas Futebol Clube, o próprio Amazonas que vem se destacando bastante recentemente e que inclusive já está disputando a Série B do Brasileiro geral. Seguindo o critério 2, temos, que é o vice-campeão, o Manauara Esporte Clube, outro também que já vem representando para a Copa Verde. E seguindo o critério 3, de um dos times mais bem qualificados no ranking geral da CBF, é também o Manaus Futebol Clube. São os 3 clubes que estão representando a Copa Verde: o campeão, o vice e o mais bem colocado que está no estado. E partindo agora para o Distrito Federal, que obviamente parte do Centro-Oeste, ou seja, também participa da Copa Verde. Temos o que foi campeão, que é justamente o Real Brasília. Ele participa da Copa Verde seguindo o primeiro critério. Também temos como segundo critério do vice-campeão do ano passado, que também foi o Brasiliense Futebol Clube, que também vai representar. E também seguindo o critério 3, uma vez aqui também é um dos que está na melhor posição no ranking geral da CBF e, portanto, participa de uma das 4 vagas solicitadas para o critério 3, que é o Ceilândia Esporte Clube. São também 3 clubes que vêm representando o Distrito Federal para o campeonato, para a Copa deste ano. E partimos agora já para o Espírito Santo, onde também temos os clubes que participam. Estes, no caso, são somente 2, que representam o campeão e o vice-campeão. Como campeão do ano passado, tivemos o Real Noroeste, que vai disputar também a Copa Verde seguindo o critério 1, assim como o Rio Branco do Espírito Santo, Rio Branco Atlético Clube. Não confundir com o Rio Branco do Acre, que este foi vice-campeão do Campeonato Capixaba de 2023. São os 2 clubes que vêm disputando também a Copa Verde e vão representar este estado. E também temos os clubes que representam o estado de Goiás. Também são 3, nesse caso já, o campeão, o vice e um melhor colocado. Como campeão do estadual do ano passado, temos o Anápolis, que vem disputando, e também o segundo colocado, que no caso também foi campeão da Copa Verde da edição anterior, que é justamente o Goiás, que também vem disputando, foi vice, mas também foi campeão da Copa Verde, e garante assim a sua vaga seguindo o critério 2. E partindo para o critério 3, de um dos melhores colocados no ranking geral que fazem parte dessas federações, temos o Vila Nova. Ou seja, conclui também 3 clubes que representam o estado de Goiás para este campeonato da Copa Verde. E no estado do Mato Grosso, temos 2 representantes, que são o campeão e o vice também. Nesse caso, nós falamos do campeão, que é o Cuiabá, que está disputando também a Série A do Brasileirão, ou seja, vem bem forte para essa Copa Verde. E o vice-campeão também do estadual do ano passado, que é o União Esporte Clube, ou conhecido também como União Rondonópolis. São os 10 clubes que representam o estado de Mato Grosso para a Copa Verde. E partimos também para o Mato Grosso do Sul. Já seguindo o Mato Grosso, vamos agora para o Sul, que é justamente somente um representante, que é o campeão do estadual do ano passado, que foi o Costa Rica. Sendo assim o único representante, não permite ao critério 2, como ao critério 3, para alguns dos outros clubes que participam dessa federação, sendo somente o Costa Rica. E partindo agora para o Pará, temos 3 representantes também. O primeiro representante do que foi atendido pelo critério 1 é justamente a Águia de Marabá, foi campeão do Paraense do ano passado, e o seu vice, que foi o Clube do Remo, que foi o segundo lugar e também atende ao critério 2. Agora, partindo para o critério 3, do time que está melhor colocado, tirando os que foram campeões estaduais e vice, temos o próprio Paysandu, que vem disputando também, ou seja, pode ser que haja ou não um repar na Copa Verde, enfim, já acirra bem mais a Copa, e são os 3 representantes, por fim, do Pará: Águia de Marabá, Remo e Paysandu. E partimos agora para o estado de Rondônia, que temos também um campeão estadual, que é justamente o Porto Velho Esporte Clube. Assim como os outros estados, como Mato Grosso do Sul e os outros que já foram mencionados, como o Amapá, este atende-se também somente a um único critério: não permite o vice e não possui um time que possa ser classificado ao terceiro critério, ao critério 3, sendo somente o campeão, o Porto Velho Esporte Clube, que vai representar o estado de Rondônia para a Copa Verde. E seguindo os mesmos passos de Rondônia, Roraima também só permite campeão, que é justamente o São Raimundo,
de Roraima, que vai representando também a Copa Verde. Foi campeão estadual e já vem disputando também mais esse título. E por fim, falamos dos estados de Tocantins. Os dois últimos vagas representam, nesse caso, o campeão e o vice-campeão. O campeão, no caso, que foi o Tocantinópolis, do campeonato do ano passado, campeonato estadual, e o seu vice, que foi o Capital Futebol Clube, de Palmas. Enfim, fecha-se assim todos os clubes que participam da Copa Verde, que totalizam 24 clubes, e partimos agora então para a pergunta: como é que vai funcionar a estrutura dessa Copa? É o que vamos ver agora, que podemos esperar deste regionalzão. Assim sendo, para a estrutura do campeonato, podemos dividi-los por primeira fase, a segunda fase e o mata-mata em geral. Como funciona a primeira fase? Antes de mais nada, uma das novidades dessa Copa Verde é justamente porque, para os critérios de elaboração dos clubes para cada chaveamento, foram divididos entre dois blocos os clubes participantes. Vai haver o bloco norte e o bloco centro-oeste. Quais são os times que fazem parte do bloco norte? Obviamente, os campeonatos, os clubes que participam da federação, dos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Pará, Amapá, enfim, esses que fazem parte da região norte, eles fazem parte do bloco norte. E do outro lado temos o bloco centro-oeste, que são os clubes que fazem parte do centro-oeste, mas o Espírito Santo. A partir de então, são feito a diferença por ranking. Os 4 melhores clubes do bloco norte são, de certa forma, avançam a primeira fase automaticamente e aguardam para a segunda fase. E o mesmo ocorre para os do centro-oeste. Os 4 melhores do ranking geral que estão no centro-oeste avançam também para a segunda fase. O que ficam somente na primeira fase os clubes restantes que não estão entre os 4 melhores, tanto do bloco norte quanto do bloco centro-oeste. E bom, quais são os 4 melhores clubes de cada bloco? Do bloco norte temos os 4, 2 do Pará e os 2 do Amazonas. Do Pará falamos de Remo e Paysandu, que esses já avançam para a segunda fase e vão aguardar os confrontos seguintes, que ainda vamos falar. E de Amazonas, que é justamente o Manaus e o Amazonas. Ambos são também melhores posições, finalizando assim os 4 do bloco norte. E agora, passando para o bloco centro-oeste, também temos os 4 melhores posicionados, considerando eles, que são justamente o Cuiabá, do Mato Grosso do Sul, o Goiás, de Goiás, e o Vila Nova também do mesmo estado, de Goiás também. E por fim, o Brasiliense, do Distrito Federal. Esses 4 também, assim como Remo, Paysandu, Manaus e Amazonas, já avançam para a segunda fase e aguardam os confrontos que virão. Assim sendo, já dividem-se, esses 8 clubes passam para a segunda fase e os restantes vão disputar a primeira fase. Agora, o que são essa primeira fase? É o que já vou explicar agora. Muita atenção. E para essa primeira fase, os clubes dos outros blocos, os que não passaram para a segunda fase, vão disputar entre si por uma vaga para enfrentar os outros 8 melhores da segunda fase. Por ser uma partida de jogo único, ou seja, se empatar, vai para os pênaltis, e se um clube venceu e o outro perdeu, o que venceu já avança e o derrotado já é desclassificado da Copa Verde, da Copa Regional. E a boa notícia para esse vídeo é que a CBF divulgou agora há pouco já as datas que vão ocorrer os confrontos da primeira fase. Os locais ainda vão ser a definir, ou seja, não pode se afirmar de cara logo onde cada clube vai enfrentar, mas já ajuda bastante saber tanto a data quanto a hora, já ajuda muito. Ou seja, para inaugurar a Copa Verde, teremos no dia 22 de fevereiro, finalzinho desse mês agora, quinta-feira, o confronto entre o Humaitá e o Trem. Estes vão disputar por uma das vagas e o vencedor de uma delas enfrentará o Remo na segunda fase, também mata-mata. Lembrando, a hora da partida vai ser 8 horas da noite, 22 de fevereiro, quinta-feira, às 8 horas da noite, o confronto entre o Humaitá e Trem. Já partimos para o dia 28 de fevereiro, numa quarta-feira, que vai dizer praticamente o miolo da primeira fase. Vai ser muitos jogos consecutivos para essa Copa Verde. Teremos o confronto entre o Ceilândia contra o Real Brasília, às 3h50, com um local também a definir. Contudo, um dos vencedores enfrentarão o Brasiliense.
para a segunda fase. E logo mais tarde, só 10 minutos depois, 4 horas da tarde, terá o confronto entre o Porto Velho e o Anápolis. O vencedor de um dos dois enfrentará automaticamente também o Cuiabá para a segunda fase. E seguindo direto também, 7 horas da noite dessa quarta-feira, lembrando tudo isso já em 28 de fevereiro, teremos o Real Noroeste contra o Rio Branco. Também o confronto do estado do Espírito Santo, onde o vencedor de um dos vencedores, enfrentará também o Vila Nova para a segunda fase. E consequentemente haverá o confronto às 8 horas da noite entre Águia de Marabá do Pará contra o Rio Branco do Acre. O vencedor deste confronto, um dos duas equipes, enfrentará o Paysandu na segunda fase também do Pará. E partindo então, também às 8 horas, terão resumidamente 3 jogos às 8 horas, que também será o Tocantinópolis e o Manauara, onde o vencedor deste confronto enfrentará o Manaus do Amazonas, também na segunda fase. E haverá também o confronto entre o União Esporte Clube e o Costa Rica, finalizando assim os jogos da quarta-feira, onde o vencedor deste confronto enfrentará o Goiás também pela segunda fase. Por fim, para finalizar essa primeira fase, haverá no dia 29 de fevereiro, às 8h30, uma quinta-feira, confronto entre o São Raimundo, de Roraima, e o Capital Futebol Clube, onde o vencedor deste confronto enfrentará o Amazonas para a segunda fase da Copa Verde. Ou seja, este é uma visão geral do que vai rolar neste regional. Já temos planejado o que vai acontecer no primeiro confronto, vamos ficar antenados do que vai acontecer, finalzinho agora de fevereiro, tem que estar preparado, campeonato, já deixa aí marcado no calendário os confrontos que seguirão, ficar antenado também nos times que vão enfrentar na segunda fase, pode-se dizer que são clubes bem fortes, que enfrentarão também os clubes que já virão com as vitórias da primeira fase, que já virão bastante motivados também. Então é isso, pessoal, muito obrigado pela atenção, fica antenado também. Como já disse, não deixe de se inscrever no canal no YouTube, se inscreva no nosso perfil no Instagram, vai ajudar muito. Vamos começar a acompanhar o que está rolando também na Copa Verde, nesse regional também muito importante. E é isso, galera. Muito obrigado. Mantenham atenados para os vídeos, ligue também a notificação para qualquer notícia, evento, seja do Campeonato Piauiense, seja do regional que vamos falar agora. E é isso, muito obrigado e até a próxima.